Oi, boa tarde. Meu nome é Júlio de Andrade Filho e eu vim contar para vocês o processo que me levou a criar a minha personagem Isabelle Holmes, que é a protagonista do primeiro livro, Onde a Verdade se Esconde, que já foi lançado. Ele está no formato digital na Amazon e tem a opção do formato impresso também em outra plataforma. Tudo começou com Edgar Allan Poe e os Crimes da Rua Morgue. Esse foi o primeiro conto policial que eu li e é tido também como o primeiro conto policial na história da literatura. O Edgar Allan Poe ele criou então um detetive nesse conto policial que acabou inspirando um outro grande autor, do qual eu também sou fã, que é o Conan Doyle, que criou então o Sherlock Holmes, que é um detetive que tem uma arrogância brilhante, ele tem, por trás da genialidade, ele tem uma solidão intensa. Eu avaliei também que eu precisava de alguma coisa mais sombrio, mais cru, mais sujo, porque a gente está falando do século XXI, né? Então é uma outra realidade. E foi aí então que entram dois autores mais modernos, vamos dizer assim, aliás, que eles fundaram as bases da literatura policial contemporânea, que são Raymond Chandler, que criou o protagonista Philip Marlowe, que é sinônimo, vamos dizer assim, de detetive particular, e o Dashiell Hammett, que também criou um outro personagem, um outro detetive, bastante violento, bastante cru, vivendo na área urbana, tanto um quanto o outro, que é o Sam Spade, e os dois foram interpretados no cinema por Humphrey Bogart. São dois clássicos do cinema. Humphrey Bogart interpretou o Philip Marlowe em A Beira do Abismo, que foi dirigido por Howard Hawks, e também o Humphrey Bogart interpretou o Sam Spade, do Dashiell Hammett, em Relíquia Macabra, dirigido por John Huston. São dois clássicos do cinema noir. Falando de autores mais modernos e contemporâneos, para mim é o Stieg Larsson, que é o sueco. Ele tinha uma vida muito sedentária, fumava demais, só comia comida processada, e ele morreu aos 50 anos no ataque cardíaco porque ele foi trabalhar no edifício onde ele trabalhava, onde a revista onde ele trabalhava, ele quis subir os 7 andares, estava sem elevador naquele dia, quis subir os 7 andares correndo e pumba, chegou lá em cima, um infarto fulminante. Mas ele tem uma trilogia fantástica, chama-se a trilogia Milênio, e o primeiro livro dessa trilogia Milênio, que se chama O Homem que Não Amava as Mulheres, ele foi adaptado para um filme cinema americano muito legal. O que me chamou a atenção em Stieg Larsson foi a protagonista dos livros dele, que é uma protagonista feminina genial. Ela é traumatizada, ela é imprevisível. Ela se chama Lisbeth Salander. Então não foi só na literatura, né, que eu me formei, vamos chamar assim, em literatura policial. Foram as séries também, tanto quanto os livros. Por exemplo, Columbo. Columbo é muito legal. É uma série muito antiga, nem sei se está em alguma plataforma de streaming hoje. O legal do Columbo é que no início do episódio a gente já sabia quem era o criminoso, quem era o assassino, quem era o ladrão, seja lá o que for. E o legal dos episódios é que ao longo, no transcorrer do episódio, o Columbo reunia as peças todas daquele quebra-cabeça para chegar naquele criminoso, naquele culpado que a gente sabia desde o começo. O legal era acompanhar o raciocínio dele até ele chegar lá. Outra série muito interessante para mim foi o Monk. Que coitado, ele sofre de toque, ele tem um monte de manias e um monte de fobias também. Ele tem medo de leite, ele não toma leite porque ele tem os germes lá. Ele fala, não, tem germes aí nesse leite, ele não toma leite. Então ele é muito doidão, mas é também muito genial. E tem outro seriado muito bacana que é o Mentalista. Esse está na Netflix. E o personagem principal, chama-se Patrick Jane. Ele tem muito charme, mas tem uma percepção fabulosa. Então são as armas justamente que ele utiliza para resolver os problemas que aparecem na frente dele.